Estimados irmãos, boa noite. Para todo aquele que dispensa boa vontade para o atendimento ao próximo, Deus agrega cota extra de tempo e sabedoria, conquanto o amor e a caridade sejam trabalhados em toda a sua extensão e pureza. Hoje analisaremos a belíssima reflexão do benfeitor espiritual Emmanuel acerca do versículo 8 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no qual se lê: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Refletindo sobre esse versículo, veio-nos a ideia de darmos o nome de a luz inextinguível a esta reflexão. Antes, porém, conheçamos um pouco do contexto em que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. A data provável em que a epístola foi escrita teria sido por volta do ano 55, quando Paulo encontrava-se na cidade de Éfeso, em sua terceira viagem missionária. Conforme nós podemos atestar lá no versículo 1 dos capítulos 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Nós podemos dizer que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de aconselhamento. Naquela ocasião em que Paulo encontrava-se em Éfeso, ele ouviu falar de vários problemas da congregação cristã na cidade de Corinto, através de um membro da igreja coríntia, chamada Cloé. E através dela, ele passou várias instruções sobre diferentes temas que eram objeto de problemas na igreja de Corinto. Depois de tratar dos problemas da igreja que Cloé havia relatado, e muitas eram as dissensões na igreja, criando uma situação de desordem, Paulo passou então a responder sobre as dúvidas dos cristãos daquela igreja. À medida que Cloé ia relatando as dúvidas, Paulo ia respondendo. Mas é no capítulo 13 desta epístola aos Coríntios que Paulo fala grandiosamente sobre o amor. Em grego, ágape. E que em muitas outras traduções aparece como vocábulo caridade. Então, amor e caridade são sinônimos em outras traduções da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento. Depois de tecer considerações acerca das belíssimas características do amor, Paulo encerra o capítulo 13 dizendo, no versículo 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós encontramos em algumas traduções escrito, mas o maior destes é a caridade.
são sinônimos no contexto desta carta, em função da tradução do grego. Sobre o versículo 8 deste capítulo 13, que Emmanuel sintetiza lá no capítulo 162 da obra Vinha de Luz, Emmanuel diz: a caridade jamais se acaba. E a partir daí, neste capítulo 162 de Vinha de Luz, o benfeitor de Chico Xavier traz uma série de aconselhamentos úteis à nossa vida diária. Ele começa dizendo: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. O que podemos entender por atividade transformadora? Nós sabemos que na vida há o chamado milagre da transformação. O padeiro transforma o trigo em pão que alimenta. O músico transforma a nota musical em música que eleva. O médico transforma a doença em saúde. O professor transforma a ignorância em sabedoria. Há sempre o milagre da transformação. Mas o que é essa atividade transformadora em nós mesmos? São as transformações que nós produzimos, expurgando, melhor dizendo, o mal que ainda está presente em nós. Paulo dizia: o bem que eu desejo, esse ainda não tenho, mas o mal que eu não desejo, esse ainda permanece em mim. O mal ainda permanece em nós. Mas nós podemos transformar essa circunstância, essa situação. Transformando a nós mesmos e também ajudando a transformar os outros. Porque os nossos bons exemplos de amor e caridade impelem os outros à transformação. Lembremos lá do adágio popular: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mas cabe uma pergunta. É preciso fazer uma pergunta. Em tudo o que fazemos na vida, nesta existência, temos essa plena consciência de nossa capacidade transformadora para o bem e para o mal? Por exemplo, uma palavra mal colocada, maldita, ela é capaz de transformar o ambiente, a circunstância, a pessoa que a ouve. Nós temos consciência disso? Nós temos consciência de que os nossos pensamentos têm capacidade transformadora? Na segunda colocação de Emmanuel, ele diz: todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. Olha que interessante. Primeiro porque ele nos faz lembrar uma das chagas da humanidade, né? Que é a vaidade. Ao lado do orgulho e do egoísmo, forma um triunvirato terrível. E nós estamos sempre a nos envaidecer de situações. Nós ainda dizemos que ficamos orgulhosos porque o filho passou no vestibular, quando a gente sabe que a gente deve dizer: estou feliz. Porque se eu digo que estou orgulhoso, é porque eu estou praticando o orgulho. O orgulho é péssimo. Eu estou dizendo que o meu filho é melhor que os outros. Mas se eu digo estou feliz, significa dizer que há uma alegria no meu coração porque o meu filho conquistou uma vitória. Mas o Emmanuel diz que são ângulos necessários. A gente precisa se defrontar com a situação que pode gerar vaidade, primeiro para não se envaidecer, mas se envaidecer porventura, saber que isso rapidamente desaparecerá, porque é algo instável. Emmanuel faz então uma crítica sutil à vaidade.
Por quê? Porque a virtude exigida é da humildade, da simplicidade, sem a qual os feitos da vida perdem o sentido. Nós vivemos premidos pelas circunstâncias, pelas pessoas. Somos instados a solucionar problemas que começam em nós. Na maioria das vezes, com as nossas deficiências de avaliação dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, nossos julgamentos aligeirados diante do que acontece na vida. Em seguida, Emmanuel diz, a fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. Perfeito. Ele está nos alertando para o uso da riqueza. Não apenas a riqueza moedada. Não apenas a fortuna moedada. Mas a fortuna dos nossos dons, a riqueza dos nossos dons, que deve ser repartida com todos. Todo o trabalho que realizamos a partir de nossas potencialidades, do corpo e da alma, todo este trabalho deve ser edificante para nós e para os outros. De que adianta uma potencialidade da alma colocada a serviço do mal? Veja nossas potencialidades físicas, nossa capacidade de locomoção. Não podemos andar, deslocar o nosso corpo numa dada direção. Essa nossa capacidade, nós colocamos a serviço do bem do próximo? Por exemplo, com a minha capacidade de locomoção, eu ajudo alguém, um idoso, um deficiente, a atravessar a rua. Eu tenho a capacidade de ir até o centro da rua, levantar a mão, pedir para o trânsito parar para que a criatura atravesse. É uma potencialidade física, é uma potencialidade da minha alma. Porque a caridade é uma potencialidade da alma, ela só está precisando ser descoberta, desvelada, colocada para funcionar. Se você tem a sublime capacidade de bem expressar-se através das palavras, use essa potencialidade, esta capacidade para as coisas de Deus. Você tem, por exemplo, o privilégio de ter um telefone celular, de acessar a internet, de ter o WhatsApp. O que é que você compartilha através do WhatsApp? Há uma potencialidade da alma em jogo aí. Emmanuel prossegue dizendo, a família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia, com extremas desilusões. O que é que Emmanuel está pedindo para a gente entender? Primeiro, o sentido de família. Irmos além da família corporal, consanguínea, para percebermos a família espiritual, para que essas pessoas que estão em nosso entorno, naquilo que chamamos de família, não estejam num formato de ajuntamento. De repente junta essas pessoas e coloca aí. Não, não é dessa forma. Estão todos juntos para aprender, para evoluir. Através da fraternidade, da compreensão, do perdão. Porque se isso não acontece, em algum momento, nós vamos ficar todos desiludidos, achando que caímos na família errada. E lembrando o Chico Xavier, a reencarnação não erra de endereço. Nós estamos na família certa, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Emmanuel prossegue dizendo, a eminência diretiva
quando não solidificada em alicerces robustos, de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. Vamos entender eminência diretiva como superioridade. Não superioridade financeira, superioridade social, superioridade intelectual, não. Superioridade moral. Como também a palavra eminência pode ser considerada como uma saliência que tem nos ossos do corpo humano. Mas nesse caso, Emmanuel está nos orientando a refletir sobre a superioridade moral. Ela é diretiva porque ela orienta o caminho que temos que seguir. Ela indica os passos que devemos dar. Mas Emmanuel destaca 4 elementos essenciais para que ela atue. Essa eminência diretiva, essa superioridade moral orientando o comportamento. É preciso que haja justiça, é preciso que haja sabedoria, é preciso que haja trabalho e que tudo isso seja consagrado ao bem. O bem é o grande objetivo, é o grande alvo. Mas eu preciso agir com justiça, sabedoria e trabalhar. E quando Emmanuel fala trabalhar, ele está nos remetendo à questão da caridade, da qual Paulo fala na carta aos Coríntios. Mas devemos perguntar-nos: tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, orna-se desses elementos? Tem presentes estes elementos, justiça, sabedoria, trabalho e consagração ao bem? Nós nos preocupamos com isso? Nós pensamos nisso? A partir daqui, deste pedaço, desta parte do texto de Emmanuel, ele vai pedagogicamente desconstruir as nossas ilusões terrenas, trazendo-nos a realidade de que somos verdadeiramente espírito, em breve experiência corporal, passageira, fugaz, transitória. Mas nós ainda vivemos, muitas vezes, enredados nessas ilusões terrenas. Ele começa dizendo: a posição social é sempre um jogo transitório. Olha que interessante. Quantos valorizam excessivamente a sua posição no trabalho, na família, na casa espírita? Um pequeno nicho de poder é capaz de transformar a criatura em um ditador e uma ditadora. Qualquer que seja o ambiente, o local, o espaço. No trabalho, na família, na casa espírita, na sociedade, no clube que frequenta. Um pouquinho de poder que se dá à criatura e ela vira ditador. Não há um ditado popular que diz que se queres conhecer alguém, dá a ela um pouco de poder? São pessoas que imaginam-se donos do mundo e pensam que essas posições que temporariamente ocupam são para sempre. E isto é um terrível engano, um leve engano, uma ilusão total. Porque há uma grande transitoriedade nessas posições que ocupamos ao longo da existência. Agora, rico e arrogante, logo mais pobre e arrasado. Pode acontecer numa mesma existência, pode acontecer na existência vindoura, na próxima reencarnação. E aí a criatura vem na situação de dificuldade e fica a se perguntar: por que eu estou passando por isso? Esquecendo-se que esta colheita de agora
O plantio foi na existência anterior. Isso significa dizer que tudo que nós estamos a plantar agora, nós colheremos no futuro. Este futuro pode ser na própria encarnação que estamos vivendo, mas pode ser na próxima ou nas próximas, a depender da qualidade do plantio. O Emmanuel diz ainda: as emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Nossa, quanta sabedoria em algo que está claro para a gente, mas a gente não consegue perceber. Nós ainda somos muito sensoriais. Muito sensoriais. Ficamos muito com as emoções físicas, esquecendo que de uma hora para outra elas apagam, como diz a Emmanuel, como a chama de uma vela. Nós ainda não nos convencemos da transitoriedade corporal, da transitoriedade da existência, cujo fulcro, cujo objetivo deve ser o da prática do bem, para que a gente evolua, para que a gente, inclusive, diminua aqueles débitos pretéritos que vieram conosco. Tudo na vida é transitório, tudo é passageiro, perde-se na poeira do tempo. E nós vamos ficar com o quê? Com o essencial. Nossas boas ações, nossas ações no bem. O grande filósofo e sociólogo Jules Petit-Sen diz com muita propriedade: a morte despe-nos de nossos bens para vestir-nos de nossas obras, boas ou más. E o que nós queremos para o futuro? As boas obras. O Emmanuel diz ainda: a mocidade do corpo denso é floração passageira. No recado para todos aqueles que não aceitam a passagem do tempo, não aceitam o envelhecimento, acham que vieram para ser eternos, buscam a fonte da juventude, modificam o corpo físico na vã ilusão de rejuvenescer. Não adianta pintar o cabelo, fazer a cirurgia plástica, passar 8 horas na academia. O corpo está envelhecendo. Nós precisamos envelhecer e, tal como a semente, precisamos morrer para verdadeiramente renascer. Tal como está lá na lápide do túmulo de Kardec. Quantos de nós iludem-se com a beleza física, com a perfeição do corpo? E esses que não aceitam envelhecer, eles estão esquecidos de uma lei absolutamente irrevogável, que é a lei do progresso. Sim, porque envelhecer, desencarnar, morrer, é progresso. Claro que é a lei do progresso. Se a semente não morre, o fruto não nasce. Quantos de nós têm horror à ideia da morte? Quantos? Inclusive espíritas. Não conseguem ainda entender, aceitar. Quantos se olham no espelho e ficam a procurar cabelos brancos, rugas, dobras, pregas, sulcos? Porque não aceitam o processo de envelhecimento. Um amigo meu diz: a velhice é sempre bendita. Feliz o velho, porque não morreu novo. Quantos de nossos amigos desencarnaram com muito menos idade que nós temos hoje? Não puderam chegar onde nós chegamos. Então, abençoemos a idade que estamos, o momento que vivemos. O Emmanuel faz uma outra desconstrução dizendo: a fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. O espírita, em especial, não pode procurar nem fama nem popularidade. Não obstante, nós temos exemplos que vão exatamente na contramão do que eu estou dizendo.
Basta ver o que tem acontecido no movimento espírita desde o ano passado com o aparecimento maciço das lives. Muitos de nós, desejam lugar no pódio da vida material. E não é em terceiro nem segundo lugar, é em primeiro, no mais alto. Pessoas que passam uma vida inteira lutando para chegar a um lugar de destaque, especialmente social. Querem ser reconhecidos a todo custo. Pessoas que no ambiente de trabalho lutam desesperadamente pela promoção, pelo reconhecimento do que faz. Eu pessoalmente acho que até aí nada de anormal. Você precisa progredir, a lei do progresso é uma realidade. Mas, desde que isso não atropele a terceiros. Pessoas que, para conquistar uma posição a mais, passam por cima de tudo e de todos. Para elas, o que interessa é o objetivo, pouco interessa o processo, o método. O progresso material para essas pessoas muitas vezes é sofrido. E quando o reconhecimento não chega, a frustração é imensa. Diz ainda o Emmanuel, a tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. Nós deixamos-nos enganar com a maior facilidade pelo que eu chamo de aparente tranquilidade. Não obstante, o juiz chamado consciência está sempre atento. Nós nos auto-enganamos achando que tudo está tranquilo, quando na realidade a gente sabe que não está. Tem uma vozinha interior que está dizendo, olha, você errou, está errado, precisa corrigir. Eu costumo dizer que tem uma mulher que dorme comigo, mesmo quando a minha mulher não está do meu lado, que é a minha consciência. Não tem como escapar dela. Eu e todos nós. Diz ainda o Emmanuel, a festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O que será que Emmanuel quer nos dizer? O que isso significa? Significa dizer que as fantasias do momento inadequado rendem frutos amargos no dia seguinte. Vamos pegar os prazeres terrenos. Inapelavelmente, eles são fugazes, transitórios. E a realização deles escapa-nos, como a água escapa por entre os dedos. Mas muitas vezes nós valorizamos e lutamos por esses prazeres terrenos, e aí cometemos equívocos graves que vão precisar ser reparados em nós e nos outros. Veja o desequilíbrio de uma orgia de bebidas ou de comidas, gastronômicas ou etílicas. Como é o day after? Como é esse dia seguinte? O desequilíbrio do sábado é o tormento do domingo. E aí eu vou ter que reparar no meu corpo físico todas as extravagâncias que eu cometi. E isto do ponto de vista ético, moral, como é que funciona? Comigo e com as outras pessoas. Como é que eu vou reparar os meus desequilíbrios éticos e morais? Tanto que a recomendação seguinte do Emmanuel já complementa esta. Ele diz assim, o abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Qualquer abuso que eu cometa, eu preciso corrigir, mas não posso corrigir apressadamente, sem ética, sem consideração moral. Lembrando também que os abusos que eu cometo contra o meio ambiente, contra a vida, contra as pessoas, vão requerer um reparo. Agora, este reparo precisa ser pensado. Ele precisa ser pensado.
Muitas vezes, na correria de tentar reparar, porque temos uma crise de consciência muito grande, acabamos até cometendo um mal maior, que a gente popularmente diz que o tiro saiu pela culatra. Tentou corrigir, tentou reparar e ficou pior do que estava. A emenda pior do que o soneto. Nós precisamos entender que devemos pautar a nossa vida por realizações sempre no campo do bem, pensando em tudo que vamos dizer, em tudo que vamos fazer. Respeito a todas as naturezas. Natureza cósmica, natureza moral, natureza humana, biológica, física, ambiental, econômica, financeira. Tenho que prestar atenção nisso. Tenho que respeitar para não criar dificuldades. E Emmanuel diz, se aproximando do final, tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. Isso significa dizer que a luz está no interior. Vós sois luz do mundo, disse Jesus. E se ela brilhar, a minha luz interior, o que estava escuro por fora também se clareia. E quando é que a minha luz interior brilha? Quando eu estou vinculado à ação do bem, do amor, da caridade. Quando eu me torno luz verdadeira. E aí o Emmanuel diz, o amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. Então, finalmente, no texto, Emmanuel, lá no capítulo 162 do Vinha de Luz, dá nome à grande luz. A grande luz chama-se amor, com seu sucedâneo natural, que é a caridade, que em grego são sinônimos, amor e caridade. E Emmanuel diz algo assim sensacional. Ele diz, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha que interessante. Começa então a vigorar a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Nada vai prejudicar aquele que ama e que está permanentemente voltado para a ação do bem. Nada. Mas se houver um desvio para a ação do mal, haverá um retorno. Se retornam coisas boas daquilo que de bom eu faço, retornarão coisas más naquilo que eu fizer de ruim, de errado, de equivocado. E aí Emmanuel vai fazer uma grande síntese. Ele vai dizer, através do amor que nos eleva. Então o amor nos tira da situação de erro, de equívoco, para uma situação de melhoria. O mundo se aprimora. Ou seja, a minha mudança pessoal tem um impacto na mudança universal. Lembre lá daquela frase que eu já usei em ocasiões anteriores. O canto do Irapuru, na Amazônia, altera a colheita do arroz no Vietnã. A grande síntese da energia que trafega no mundo. E Emmanuel diz, ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. O Cristo que está em mim, o meu Cristo interno, o Christos, de que fala Paulo, e que está na obra O Cristo de Paulo de Tarso. É a grande síntese este final de Emmanuel. É mais uma trilogia, como muitas que existem na doutrina dos espíritos. Agora a trilogia amor, evolução, felicidade. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. A felicidade. Simples assim, sem dificuldade. Façamos florescer e brilhar essa nossa luz, que é inextinguível, pela prática do amor, pela prática do bem. Agradecendo o carinho da sua atenção, rogo que fiquemos todos em paz com Jesus.
Um forte abraço.